Sejam todos bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast De Mãe para Mãe Pode. Hoje, eu, Flávia Tavares, médica pediatra, e doutora Aline Rocha Camporês, pneumopediatra, alergista adulto e infantil, iremos falar sobre um tema muito relevante. Gente, nós vamos falar sobre anafilaxia. E nós decidimos falar sobre esse tema porque ele vem aumentando muito a incidência. O que seria isso? É o número de casos. Hoje a gente tem um levantamento epidemiológico de 10 a 20 casos a cada 100 mil habitantes. E a anafilaxia, ela pode ser muito grave. Então a gente precisa discutir, a gente quer mostrar para vocês como identificar quando estiver acontecendo, saber quais são os cuidados, quando pensar, né, quando procurar o pronto-socorro. Então hoje o bate-papo vai ser sobre anafilaxia. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, então. O que é anafilaxia? Anafilaxia é uma reação aguda sistêmica grave, potencialmente fatal. Então, ela pode acometer múltiplos órgãos e sistemas ao mesmo tempo, levando esse paciente a óbito. Nossa senhora, é bem assustador, ela né? pode ser fatal, sim, em alguns casos. Pois é, por isso a importância da gente saber identificar. Quando que eu olho para uma pessoa, para uma criança e penso assim, isso pode ser anafilaxia? Como que é o diagnóstico? Então, existem critérios para diagnóstico de anafilaxia. 2 critérios. Na primeira situação, é no acometimento de cutâneo dessa criança, associada a um dos outros 3 sistemas. Então, ela tem que ter o acometimento cutâneo e, junto disso, começar a apresentar acometimento ou no trato respiratório, com tosse, falta de ar, rouquidão, ou no sistema cardiovascular, com pressão baixa, ou no sistema gastrointestinal, com vômitos, diarreias, tudo em seguida. Esse é o primeiro critério e corresponde a 80% dos casos. No segundo critério, ocorre após a exposição àquele alérgeno. Então, se após a exposição àquele sabido alérgeno, a criança, basta ela começar a ter um acometimento no trato respiratório, com tosse, falta de ar, rouquidão, ou basta ela ter o acometimento no trato cardiovascular com a pressão baixa. Então, diante da exposição de um alérgeno, basta um dos 2 sistemas. Quando a situação é hipotética, numa situação que a criança chega com acometimento cutâneo, associado a um dos 3 ou mais sistemas, respiratório, cardiovascular e trato intestinal, também se configura como anafilaxia. Então, a gente precisa saber desses 2 critérios para saber reconhecer uma crise anafilática. É aquele olho inchado, aquela boca inchada e a pessoa vai sentindo por dentro também, né? Como se fosse um formigamento e a garganta fechando e dificultando a passagem de ar. Geralmente no pronto-socorro, quando chega alguma coisa que a gente pensa assim, isso é uma anafilaxia, geralmente eles chegam, né, assim, tecnicamente a gente chama de angedema, mas na verdade nada mais é do que isso, é o olho ficando inchado, é esse tecido cutâneo, é demasiado, boca, e aí você pensa assim, tá assim por fora, também tá ficando assim por dentro. Aí pode vir associado a esses quadros de diarreia, de vômito. Então, assim, é fundamental mesmo reconhecer, sabe? Olha, meu filho tá com essa reação, eu preciso correr para o pronto-socorro, porque é uma coisa grave, né? Ela pode ser potencialmente grave. Sim. O tratamento, Flávia, ele é feito exatamente nessa estrutura. Tem que ser em hospital, tá? Ou num primeiro episódio, que a pessoa nunca não saiba ainda, nunca foi atendida por um médico, num primeiro episódio, ela tem que ser levada imediatamente para o hospital para atendimento intra-hospitalar. Se esse paciente já foi atendido por um alergista, já tem um diagnóstico, já tem o seu plano de ação, o que a gente orienta? O medicamento de primeira linha é a adrenalina autoinjetável, que esse paciente tem que andar com um combozinho de remédios aonde ele for. Então, o primeiro medicamento que ele tem que ter dentro da bolsinha é a adrenalina autoinjetável. Outros 2 medicamentos seguidos são o corticoide oral e o anti-histamínico oral. E se ela tiver com tosse e falta de ar, tem que andar também com salbutamol para tratamento dessa tosse e falta de ar. E também esses casos, mesmo caso que sabe, que trata, tem que ir para o hospital para uma reavaliação médica. É verdade. No hospital, a depender da gravidade, a gente vai ficar com essa criança
essa criança, esse adolescente, de 8 a 12 horas em observação. Em casos mais graves, a gente também precisa internar, fica lá 24, 48 horas, pelo risco do rebote, né? E o que que é o rebote? É quando a gente faz esse primeiro tratamento com essas medicações, o indivíduo tem uma melhora e aí passa-se algumas horas e os sintomas voltam todos novamente. Então, a gente não pode simplesmente ficar ali 4 horas com essa criança no pronto-socorro, melhorou, desinchou o rosto, desinchou a boca, tá respirando, a ausculta tá limpa, né? A ausculta é quando a gente ouve o pulmão, tá limpo, vou mandar para casa. Não pode, nós precisamos ficar, porque o risco de rebote existe, né? Existe a reação bifásica, que é chamada, a parte que ocorre a partir de 6 a 8 horas do primeiro episódio. Então, esse paciente, antes de 12 horas, pelo menos, ele não pode levar alta do pronto-socorro. Certo. Então, a gente reconhece a anafilaxia, né, por esses sintomas que você descreveu. A gente procura o hospital e a gente trata. Mas tão importante quanto esse caminho é depois a gente fazer um recordatório, descobrir o que que foi que causou. Tem coisas que são muito simples e que é fácil a gente pensar, mas eu imagino que tenham diagnósticos que sejam bem difíceis, né, que você não consegue conseguir identificar da onde que veio. Então, assim, as principais causas de anafilaxia depende um pouco da faixa etária. Mas vamos lá, em crianças, a gente está falando de alergia alimentar. Em adultos, alergia à medicação. Mas a gente também tem casos de anafilaxia a picadas de inseto, abelha, vespa, né? Látex também, que é aquela, principalmente nas luvas, né, que a gente encontra. Então, assim, é isso. Tem alguma outra, algum outro material, algum outro alimento que seja Então, responsável também pelos casos? você falou muito bem, né, dos insetos, os principais que a gente fala são a abelha, formiga e vespa. E também tem uma causa oculta aí que super, assim, é um pouco difícil mais de desvendar, que são os exercícios que causam anafilaxia ou os exercícios associados a alimentos. Então, aquele paciente, por exemplo, que é alérgeno a 5-ômega-gliadina, que é uma fração do trigo, a gente só consegue identificar quando ele faz o exercício depois que ele ingere. Se ele fica parado depois que ele ingere o trigo, ele não tem nada. Porém, se ele vai correr na praia depois do café da manhã, comer um pãozinho, ele pode ter uma crise anafilática. Então, existem sim casos onde a história clínica tem que ser mais detalhada, não fica tão aparente. Eu lembro quando a minha filha teve uma reação anafilática. Porque assim, né, gente, com filho de médico acontece tudo. Mas enfim, ela tinha comido uma banana e ela fez, assim, foi coisa de 2 minutos. Ela fez, ficou com os olhos inchados, ficou com a boca inchada e ela começou a chiar o peito, né? Ficou cansada. E aí eu pensei, foi a banana. Mas depois, com a doutora Aline, que é a médica dela, a gente foi fazer o recordatório e aí nós vimos que, na verdade, não foi a banana, foi uma castanha que eu comi e dei um beijo nela. Foi uma coisa assim, imediatamente. Eu comi, dei um beijinho nela e ela fez a reação na hora. E aí depois a gente fez os testes, né? Porque aí depois em consultório tem prick teste, tem teste sérico que a gente pode estar fazendo também. Mas assim, essa questão do recordatório, ele é muito importante, porque a princípio, quando eu cheguei no pronto-socorro com ela, a principal hipótese foi a banana, até mesmo porque na casca da banana tem um látex e tudo, mas estar alinhado com o seu profissional, ter um profissional de referência, fez toda a diferença para eu não colocar ela na dieta da banana e manter ela em contato com a castanha. É, é exatamente isso. Existem exames complementares, isso que você falou é muito importante. A partir do recordatório, a gente tem como lançar mão de exames complementares in vitro, principalmente IgS, séricas, específicas. Então, a gente consegue dosar e descobrir alguns alérgenos que estavam ocultos aí na história. Uma outra coisa, por exemplo, também aconteceu na minha família. Meu marido tomou a vida toda determinada medicação para dor e febre. Nunca teve nada. Lá com 19 anos, começou a apresentar reação. Isso pode acontecer? Isso se aplica tanto a medicamentos, quanto a alimentos, quanto ao látex. Então, a vida inteira a pessoa pode ter um contato com o alérgeno e não ter reação. Gatos também isso se aplica, cachorro, enfim. A vida inteira a gente pode ter contato com os alérgenos e não ter reação. À medida que o tempo vai passando, o organismo começa a reagir àquele alérgeno e a partir da primeira reação, acabou para você.
Então, eu sempre falo assim, mas eu tenho alergia a camarão, eu queria comer camarão, tomar um antialérgico antes. Nunca façam isso, porque uma vez que você tem alergias, você já fez o seu teste de sangue, deu alergia positivo, confirmou alergia a camarão, não tomem antialérgico antes de ingerir o camarão, porque é extremamente perigoso. A gente não sabe o nível da reação alérgica que você vai ter. Pode ter, inclusive, uma anafilaxia, né? Evoluindo para um choque anafilático. Então, ao longo do tempo, você comeu camarão a vida inteira. Mas eu comi camarão a vida inteira e agora eu não quero parar de comer. Acabou para você. Se você teve uma reação, coçou a garganta, fez o teste, deu positivo, comeu a castanha, Uhum. é igual a Bianca, enfim, teve alguma reação ao medicamento, fez um angedema, não pode mais. Se está confirmado, principalmente os que dão para confirmar por exames, né? Alguns medicamentos não dá para confirmar por exame, mas pela história, a gente faz a história e evita. E aí, uma vez que o seu profissional, que o seu alergista deu o diagnóstico, nunca mais você pode ser exposto àquilo, porque pode sim, numa primeira reação, ter sido uma mera urticária e numa próxima exposição ter um choque anafilático. Fazer uma reação grave, né? Pode. Entendi. E aí, dentro das medicações, assim, a grande maioria que são mais alergênicas são os anti-inflamatórios e os antibióticos e alguns contrastes também, né? Sim, os contrastes radiológicos. Os principais aqui no Brasil são os anti-inflamatórios não hormonais, os antibióticos e os contrastes mesmo. Certo. E dos alimentos, quais são os mais alergênicos com potencial para anafilaxia? As sementes oleaginosas, amendoim e também os crustáceos. São os mais com potencial. Dependendo do paciente, tem pacientes que têm alergias severas a outros alimentos. Então, eles também têm, existem uns sinais que a gente faz também na avaliação clínica, que são exames específicos. Quando esses pacientes têm exames específicos elevados para certos alimentos, como a caseína do leite, ovo mucoide do ovo, eles têm chance de ter a reação mais grave e a alergia mais prolongada. Entendi. Então, existem exames que ajudam para a gente avaliar o potencial de gravidade dessas pessoas. E assim, só para a gente poder separar as coisas em pelo menos 2 pacotes, hoje a gente está falando sobre anafilaxia. Então, a gente está falando sobre reações graves. Existe um outro pacote, que é a alergia alimentar, que a gente está falando de alergias que vão ter diferentes níveis de gravidade e que para essas aí a gente tem, né, tratamentos, opções, né, de sensibilização, tem outros, né, não é coisa assim, a minha filha fez uma reação alérgica a ovo e eu vou passar, ela nunca mais vai provar ovo na vida dela. Para isso não se aplica. Ou se aplica. Quando a pessoa cortar, tem, se for o caso. não, porque quando a pessoa tem reação grave realmente a ovo e a leite também, a amendoim, enfim, todos esses alimentos que têm a reação grave, depende do limiar. Então, por exemplo, tinha uma criança que ela tinha um choque anafilático toda vez que ela passava na praça de alimentação do shopping. Então, ela tinha um choque anafilático porque ela tinha alergia a ovo. E o limiar dela era inalatório. O limiar cutâneo, que é quando beija, encosta e tem uma reação anafilática. E o limiar oral, que é quando você ingere. Então, quando a pessoa tem um limiar inalatório, que é um risco de anafilaxia muito maior, e tem essas alergias altas, está sim indicado a dessensibilização para esses pacientes como tratamento, principalmente a partir dos 4 anos de idade, mas fazendo toda essa avaliação, os exames positivos com esse limiar de potencial gravidade, a gente tem o tratamento de dessensibilização hoje disponível já para esses alimentos. Entendi. Beleza. Bom, então, reconhecemos, né, assim, reconhecemos a alergia, levamos para o hospital, tratamos, descobrimos qual foi a causa, se foi uma medicação, se foi um alimento. Tem uma outra coisa que é muito importante, a gente orientar essa família, que é sobre a identificação, andar com um documento que comprove que ela tenha, né? Então, eu já até vi algumas brincadeiras, pessoas que fazem tatuagem, alergia pelo desespero, né, que às vezes aquela pessoa ali passou realmente por uma situação tão grave que ela não quer correr esse risco. Então, é importante essa adesão ao tratamento com o seu médico especialista, o alergista. Quando chega no hospital,
determinadas alergias, eles já ganham pulseirinha vermelha. E quando a gente tenta prescrever a medicação, se por acaso o paciente esquece de falar para mim, quando eu pergunto, tem alergia à medicação? Não, não tem. Às vezes eles esquecem. Quando eu tento prescrever, o próprio sistema já bloqueia. Eu não consigo prescrever. Então, eu acho isso muito legal, porque a gente está cercando de todos os meios para proteger, né, de uma reação grave. Então, assim, andar com o seu cartão escrito quais são as medicações que tem alergia, se possível, até com o nome e telefone do seu médico, quais são as opções que tem de tratamento. Por exemplo, meu marido tem alergia a 300 anti-inflamatórios, tem umzinho que ele pode tomar. Então, lá está escrito qual é o medicamento que ele pode tomar. Então, ter essa opção são cuidados que são necessários. Uma criança que vai para a escola, sabe, leva ao laudo médico, deixa lá com a escola, olha, não pode ter contato. Se acontecer, os passos iniciais são esses, encaminhar para tal lugar. Então, essa comunicação é essencial para a gente proteger a vida dessa pessoa, né? Sim, sim. Isso são as medidas de prevenção da anafilaxia. Então, quais seriam as medidas de prevenção que a gente faria? O laudo médico. Existe um aplicativo hoje de alergia a medicamentos, como o seu marido, para ele averiguar se ele pode ou não tomar aquele remédio antes de tomar, então previne uma crise. Pulseirinhas, pingentes, leitura dos rótulos para os pacientes que têm alergia alimentar. E é isso. Então, assim, e tá sempre em contato com o seu médico, né? Fazer essa identificação. E, caso aconteça, ter o plano de contingência e ir para o hospital. Beleza. Alguma coisa mais que você acha importante a gente está acrescentando para essas pessoas? Isso Não, pode ser cortado. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que encaminhar esses pacientes para o especialista o quanto antes, né? Quem está de frente ali de batalha, que são os médicos do pronto-socorro, tem que já deixar encaminhado o paciente para o especialista, falando que teve uma anafilaxia, para que ocorra a pesquisa da causa, né? E o tratamento seja possível por meio da prescrição médica. Perfeito. Então, a anafilaxia é uma reação potencialmente grave que precisa ser diagnosticada e conduzida e encaminhada e depois descobrir o que causou. Resumindo, né? Para poder prevenir Isso novas aí, crises. Com certeza. Muito obrigada pela participação, pelas informações valiosas. Vamos seguir o nosso projeto, sempre Educação em Saúde, levando a informação para além dos nossos consultórios. Certo, gente, o Instagram da doutora Aline é maravilhoso, por favor, sigam lá, vocês terão informações como essa e outras. @doutora Aline R. Camporês, tá? Pneumopediatra, alergista, adulto e infantil. O meu, @Flávia Tavares Ped. Lá também você vai encontrar bastante coisa sobre a minha maternidade e sobre pediatria. Pronto, pode parar. Isso, que aí agora a gente vai abrir o outro. A Aline arrasou.